bom dia, graça e paz a todos. Estamos aí nesse dia no qual nos fez o Senhor. Estamos hoje começando um novo processo em que nós estaremos ministrando a nossa escola bíblica dominical online. Tendo em vista essa questão do vírus, do coronavírus, o Covid-19, a orientação do nosso governo é que nós não nos mantenhamos aglomerados. Então a nossa igreja, a comunidade evangélica Jeová Shammah, optou por fechar ao público. A nossa escola vai continuar online, os cultos online. Então você que está aí conosco, seja muito bem-vindo, que o Senhor esteja abençoando a tua vida. Vamos falar com o Papai do Céu, pedir a Ele para nos abençoar, que seja uma bênção sobre nós. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu quero lhe pedir uma bênção especial neste momento para cada um que está aqui nos acompanhando, Pai querido, neste período de um estudo bíblico, uma conversação, uma troca de informações, de ideias. Nos abençoe e nos guarde, Pai, sempre. Ser conosco, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Pai. Toma essa igreja que agora possa chegar de uma igreja que é onde tem várias denominações juntas, não é só a Jeová Shammah, mas que todos estão num só pensamento, ainda que distantes um do outro. Nosso foco maior é o Senhor. Receba, Pai, toda a nossa gratidão, toda a nossa oração, tudo que nós temos em nós seja voltado a Ti neste momento. Pai, que Ele seja conosco. Cremos que Tu participará conosco desta reunião. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Nós expulsamos do mal da nossa nação, Pai. Não é um vírus que vai fazer com que o teu povo pare. Nós profetizamos, Pai querido, uma cura, uma libertação para a nossa nação. Em nome de Cristo Jesus. Deus, se isso tem acontecido na nossa nação, no nosso planeta, porque por permissão tua. E assim como tu permitiu que se chegasse daqui, nós cremos que tu pode lançar a terra, ficar fora, trazer a cura. Pai, que nós profetizamos que muitos nossos serão alcançados. Deus, tu és maravilhoso. Tem nos dado vitória até aqui, Pai. E tem sido muito válido. Tem valido a pena nós servirmos ao Senhor. E o Senhor tem estado conosco, Pai. Todo o esforço que nós fizemos ainda é pouco para agradecer. Senhor. Nós já aguardamos, Pai, aquele grande dia onde o teu Filho amado Jesus Cristo irá buscar a tua igreja. Nós estaremos prontos, preparados, emanados e firmes
na tua presença, Senhor. Deus te abençoe, Deus. Nós já estamos cantando. Em nome de Cristo Jesus. Amados, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós estamos conversando aqui antes de orarmos, não é novidade para ninguém essa questão dessa. Eu sei que parece chato, mas toda hora que nós ligamos na televisão, pega as redes sociais, só se fala nisso, né? Covid-19, quarentena. Mas eu gostaria de deixar frisado para algumas pessoas que estão entrando agora, que nós da comunidade evangélica de Jeová Chamar estamos pensando na população, nossos irmãos, e atendendo a esse pedido, né, dos nossos governantes. A nossa igreja está de portas fechadas para o público. Me entendam bem. Está de portas fechadas para o público. Porém, nós estaremos transmitindo os nossos cultos através das lives e a escola dominical, bíblica dominical. Hoje é a nossa primeira escola bíblica dominical. Quero agradecer a tua presença, agradecer por você estar aqui conosco, nos ajudando. Então, não queria enfadá-los, mas nós estaremos falando para um assunto hoje que tem a ver um pouco com o que estamos vivendo. Porque nós, por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, busquemos a presença do Senhor, nós temos visto aí que o grande mal, que já é o mal do século, é a depressão, né, a síndrome de pânico e etc. Assim vai, os psicólogos que nos digam. Porém, com esse advento agora desse vírus que está, não é só no Brasil, né? A maior mortandade, porque nós percebemos, é por causa do desespero, por causa do pânico. As pessoas estão muito desesperadas com o que está acontecendo, um medo de morrer incrível. As pessoas, e isso pode alcançar homem e mulher de Deus também. Então, mas o que nós temos que fazer para que isso não nos alcance? Não estou falando do vírus, não. Não quero nem tratar se o vírus é algo espiritual ou não é, cada um na sua, mas é o nosso lado psicológico, a nossa vida, o nosso lado espiritual. Por isso que o tema de hoje, né, a temática de hoje é a obtenção, a edificação e a manutenção da vida espiritual. Entendeu? Vou falar mais uma vez, a obtenção, a edificação e a manutenção da vida espiritual. Porque por mais espiritual que você seja, que eu seja, o que nós achamos que nós somos, se não houver essa manutenção, primeiro você obtém. Você tem que edificar, né? Fazer com que ela cresça, que ela fique firme. Mas isso tem que ser manutenido. Isso tem que se manter firme, porque senão nós acabamos sucumbindo. São tantas ciladas, são tantas informações que nos trazem nos fazem pensar em coisas ruins. A gente até esquece de pensar em coisas boas, esquece até de Deus. Então nós estamos falando aqui sobre dois assuntos básicos, né? Que é a importância do exercício do devocional para a construção da vida espiritual e como colocar em prática a devoção cristã. Ou seja, são dois temas que se nós formos tratar, falar, vai levar aqui 24 horas. Mas eu vou correr um pouquinho, vou tentar até segurar um pouco, senão eu falo muito rápido, eu sei, mas vou tentando controlar aqui a minha velocidade. Então, como base, o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 8 ao 16. Vou pegar sua Bíblia aí, por favor. Vou pegar a minha aqui. Meu companheiro, fiel escudeiro, meu óculos. Diz assim a palavra do Senhor. O exercício físico, de fato, é de algum valor, no entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos,
Porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado, por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois, agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Maravilha! Então, nós percebemos aqui que, né, Paulo ele nos traz à memória a questão do ensino, a questão do exercício. Eu sou até meio suspeito de falar sobre isso, mas é a minha área, né? Então eu me sinto bem à vontade em tratar desse assunto. Mas eu gostaria de lembrar que certa vez perguntaram ao senhor John Stott o que ele fazia para manter sua vida espiritual. Ah, tá. Um detalhe. John Stott era um teólogo, escritor, vários livros, e que morreu aos 90 anos, em 1974. Ele era conhecido pela grande mídia da época como o Papa dos Evangélicos. Olha só o nível do cara, o nível de conhecimento, o nível de importância desse cidadão, do Sr. John. Então, perguntaram para ele, né, dessas reportagens, entrevistas, o que ele fazia, né, para manter a sua vida espiritual. Os ouvintes, claro, pensaram o seguinte: ele vai trazer uma resposta agora de nível altíssimo, né, um conhecimento, o cara é um teólogo dos melhores, sabe, nível mor. E ele trouxe a seguinte resposta, né? Eu trouxe até espanto para aquele povo. Ele disse o seguinte: eu oro, eu leio a Bíblia e vou à igreja todos os dias. Cara, mas trouxe um espanto. As pessoas começaram a se escandalizar. Não é possível, como é que esse cara faz isso? Então, isso pode parecer para você simplório ou simples demais. Mas você tem que perceber que a prática de coisas simples é que nos levam a uma espiritualidade madura. Sabe por quê? Não está escrito na Bíblia, em parte alguma, que nós temos que sofrer duras penitências, passar por altos flagelos, coisas assim, para manter a nossa espiritualidade. Nós podemos ver até em Romanos, capítulo 12, versículo 18, nós temos alguns exemplos ali, tem alguns ensinamentos que nós temos que estar em paz com nós mesmos, né, conosco, né? E isso aí é um resultado da paz que nós temos com Deus e com as pessoas. Então, analisando isso, depende de nós, né? Devemos ter paz com todos os homens, e aí resultou numa paz com Deus, e quando nós formos ver, temos uma paz interior. Caramba, mas é tão simples assim? Eu acabei de dizer para você. Não é as coisas que nos trazem mirabolante, muito performática, muito trabalhada, mas são coisas simples. Tá? Nós não devemos buscar o nosso bem-estar, isso é muito importante, acima do bem-estar do próximo, ou buscá-lo sem a dependência de Deus. Infelizmente, ainda existe uma cultura que é o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Existe um toque de verdade nisso. Só que o exagero é que quebra. Que as pessoas começam a fazer as outras de degraus. Né? E isso, infelizmente, acontece também no nosso meio evangélico. Né? E isso contraria o que o mundo ele ensina, o que ele explica. Né? Que ele fala que a sua felicidade tem que estar acima de qualquer coisa.
né? E devemos buscar, né, de qualquer maneira, não importa se existe um Deus, se não existe, vamos desrespeitar a religião dos outros, o credo do outro, a raça do outro, a nacionalidade. Eu preciso ser feliz, né? Mas a gente percebe que, de fato, nós devemos buscar é a glória de Deus. E é para isso que nós fomos criados. Você pode pegar sua Bíblia e consultar lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7. Repito, Isaías, capítulo 43, versículo 7. E nós temos também Efésios, capítulo 1, versículo 12. Repetindo, Isaías 43, versículo 7 e Efésios 1, 12. Vai dizer que nós temos que buscar é a glória de Deus. E isso nos trará outros resultados bons para a nossa vida. Não é pisando nos outros, né? Nós somos afastados da glória de Deus devido ao pecado. E nós podemos ler isso, Paulo nos explica isso em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e no capítulo 5, versículo 1. Que esse pecado é que nos afastou de Deus. Ou melhor, né? A gente fala assim, nos afastou, mas foi Deus que se distanciou, porque Deus abomina. Diz a palavra do Senhor que Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado para ele é abominação. Agora, existe uma teoria a nível mundial, que é, como eu vou chamar, como é que é o nome, me folha a memória aqui, hedonista, né? O hedonismo. O hedonismo, ele busca o prazer acima de tudo. Não importa o que aconteça, não importa quais serão os resultados, ele quer o prazer, ele quer ser feliz. Só que o crente, ele deve ver ou buscar esse prazer como resultado da busca pela glória de Deus. Não é assim um prazer a todo custo. E olha que eu estou falando de prazer não só na área sexual, não. Prazer de um sentido lato sensu. Uma realização pessoal no trabalho, a vida afetiva também, por que não? Mas se você for ler primeiro, né, Coríntios capítulo 10, versículo 31, você vai ver que não é isso que nos é ensinado. Você vê que Colossenses capítulo 3, versículo 17, a Bíblia ela é cheia de exemplos e de ensinamento para nós. Agora, tem que ler, né? A Bíblia fechada é um livro como um outro qualquer. Eu ouvia muito isso, né? Assim que eu me converti, e isso serviu para mim, serve até hoje. A Bíblia fechada é semelhante a um outro livro qualquer. Você tem que abrir a Bíblia e também deixar ficar só aberta lá. Tem que ler, tem que ler. E hoje eu costumo dizer na nossa congregação, na nossa igreja, que passou-se o tempo de nós lermos a Bíblia. Hoje a Bíblia precisa ser estudada. Tá? Pega algumas consultas, algumas coisas, algumas fontes sérias e ali sim. Mas, voltamos à temática aqui. Vamos esquecer algumas práticas que ajudam a espiritualidade. Vou passar aqui para vocês alguma coisa, né? Porque além das práticas, né, que o Dr. Stott nos ensinou, né, que eu falei para vocês agora, que ele tinha como ideia, ele nos falou, né, vamos dizer assim, ainda temos outras práticas devocionais que nos ajudam na nossa construção da espiritualidade. Oh, mas como assim, pastor? Outras práticas? Sim, existem outras práticas. Essas coisas temos que viver para que elas se tornem normais na nossa vida cristã. Isso aí. Não adianta você fazer hoje e daqui a 20 anos faz de novo, daqui a uma semana, daqui a um dia. Não. Todo dia, todo instante é com uma preparação física. Né? O preparador físico sempre fala sobre isso, né? Então, é com preparação física, né? Você tem que lutar para ganhar um condicionamento físico, vai ganhando, conquistando. Chega num nível que você para e ali você tem que começar a manter. Agora, se você relaxar, o seu corpo vai só regredindo. Você perde todo o seu condicionamento físico e as doenças começam a te atacar. E o lado espiritual não é muito diferente. Então, a primeira coisa que você deve analisar ou mudar se estiver de maneira equivocada é o seu pensamento. Primeira coisa, é o seu pensamento. 2, as suas atitudes. 3, a sua ação. 4, as suas práticas. 5, os seus hábitos. Aí vem o 6º, que é o seu caráter. Poxa, pastor, não entendi. Eu vou repetir. Na verdade, são 5 coisas que vão formular a 6ª. Beleza? E aí, quando você começar a praticar essas 5, a 6ª você vai viver já diferente das demais pessoas. Primeiro, o seu pensamento. Segunda, suas atitudes.
Terceiro, suas ações. Quem quiser anotar, pode ir anotando. Quarto, a sua prática ou suas práticas. Quinto, os seus hábitos. E ao final, haverá a mudança de caráter. O pensamento que nós temos que analisar aqui. Mas é tão difícil controlar meu pensamento. Sim, eu nunca disse que seria fácil. Ninguém nos disse que seria fácil. Há uma dificuldade. Mas tudo na nossa vida tem que ter esforço. Se você se esforçar, você vai conseguir. A Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Aí, tem um outro estudioso, um pesquisador muito conhecido no mundo teológico, que é Richard J. Foster. Ele divide essas práticas, né, em 3 partes, que ele chama de celebração da disciplina. Caraca, pastor, mas que termo estranho. Mas vocês vão ver que o termo pode ser diferente para alguns, mas não é algo tão difícil assim, de se praticar, ou de se viver, ou de se entender. Vamos lá, ele chama de, como eu disse, celebração da disciplina. Essa celebração da disciplina, as 3 partes que ele divide são disciplina interior, disciplina exterior e disciplinas associadas. Beleza? Vou repetir. Disciplinas interiores, né? Ou interior. Disciplina exteriores e disciplinas associadas. A disciplina, ou as disciplinas interiores, são oração, meditação na palavra, jejum, estudos, ou coisa que você vai para o seu crescimento, para a sua edificação. As disciplinas exteriores são a forma que você vai atuar com as pessoas, por exemplo, a simplicidade, a sua solicitude, a sua submissão, o seu serviço ao próximo. E a terceira disciplina, ou o grupo da terceira disciplina, aquele conjunto de disciplinas, são a confissão, a adoração e a orientação e a celebração. Ah, entendi. Quer dizer então que a disciplinas interiores é algo voltado mais para mim, algo interno, para meu crescimento. Perfeito. E as disciplinas exteriores é algo conforme eu lido com o meu próximo, ou seja, eu trago também a edificação daquele próximo. Exato. E fecho com as disciplinas associadas, porque são as disciplinas que como é que eu vou te dizer, que englobam as 2 áreas, tanto a interior, ou as internas, e a exterior, ou exteriores. Isso que nós devemos ter em mente sempre. Mas aí, com base nisso, nós podemos listar essa disciplina, ou um conjunto de situações, de atitudes que nós podemos ou devemos fazer. Primeiro, oração e jejum. Segundo, meditação e consagração. Terceiro, leitura e estudo da palavra. Quarto, louvor e adoração. Quinto, discipulado, submissão. O sexto, a confissão, né, que pode ser dividida em 2, né, particular ou mútua, daqui a pouco eu te explico. O poder e o testemunho, também precisa de um tocante, de um momento de esmiuçar um pouco melhor. A comunhão e a congregação, né, isso é um fato, é questão de você ir à igreja, você comungar, né, ou participar de uma comunhão com o seu irmão, com o seu próximo, estar junto, né? No momento nós estamos até improvisando essa questão da comunhão. Não podemos estar muito próximo devido às orientações governamentais do momento, mas nós estamos usando daqui a tecnologia para manter essa comunhão, essa congregação. Nós aqui online estamos congregando. E hoje ficou até legal que tem pessoas de várias igrejas, várias denominações, e estamos abrindo a oportunidade até para pessoas que não são evangélicas, né? E o exercício dos dons da mutualidade cristã, ou seja, daquilo que você recebe de Deus para agir. Então, eu vou repetir aqui, né, essa lista. Primeiro, quem quiser anotar, a oração e o jejum, meditação e consagração, leitura e estudo da palavra, o louvor e a adoração,
Galera do Ministério de Louvor nessa hora, né? O pessoal da dança pula, dá grito de júbilo e tudo. O discipulado e a submissão, a confissão, que pode ser particular ou mútua, o poder e o testemunho, comunhão e congregação. E fechamos com o exercício dos dons e da mutualidade. Então, como eu disse antes, eu falei que ia explicar sobre um pouco mais sobre a confissão, que pode ser particular e mútua. O que é isso? A confissão particular é quando você tem algo que você precisa se abrir para Deus, precisa se desprender, que é aquilo que te serve de âncora, né? Que parece ter uma bigorna presa nos seus pés e te segura, atrasa ou paralisa a sua vida espiritual. Isso, pecado. E você precisa se confessar, abrir isso para Deus ou até para alguém, pedir um perdão ou coisa parecida. E quando se trata da confissão mútua, é quando você é mais de uma pessoa. Né? De repente, eu preciso me confessar com alguma pessoa, essa pessoa precisa se confessar comigo, aquilo que nós chamamos no meio evangélico de conserto. E tem aquelas vezes, né, que há um pecado, um erro, uma falha, tratações como pecado, né, que é cometido por duas pessoas. Talvez você tenha pensado logo agora, como uma pessoa cai no lado na área sexual. Também. Mas não só isso. Vou dar um exemplo diferenciado disso, que falou em pecado, as pessoas, primeiro no mundo gospel, só pensam na área sexual, etc. Mas vamos imaginar uma quadrilha, uma formação de quadrilha, né? E o nosso Código Penal, ele tipifica bem isso, né? Se tiver um concurso de duas ou mais pessoas num ato delituoso, criminoso, vamos configurar aqui um assalto, já pode cair como formação de quadrilha. Então, eles não cometeram o pecado junto? Eles também têm que confessar. Ambos têm esse mesmo compromisso de confessar e de se consertar. E o outro tópico que eu falei que é repetir, explicar um pouco melhor, é a questão do poder e do testemunho. Por que eu chamei isso de poder e testemunho? Porque Deus, ele nos atribui, nos outorga um poder. Através da nossa oração, nossa imposição de mãos, coisas acontecem, milagres acontecem. E aí ele é algo que caminha junto com o testemunho. Não adianta Deus operar maravilha, milagre na minha vida, na vida de fulano, de botão de ciclano, e aquilo eu guardar só para mim. Eu preciso testemunhar isso. De que maneira? Falando? Sim, também é uma forma perfeita de você propagar, testemunhar isso. Mas as pessoas também precisam ver. Precisam ver. A mudança. Aquele camarada que era um bandido, era um delinquente, aquele camarada que tinha prática não muito boa, muito legal, já foi preso, etc., era um viciado. Hoje não é mais. As pessoas vão ver aquilo que Deus, aquele poder de Deus agiu na vida daquele cidadão e vão hoje falar assim, caramba, olha, fulano de tal hoje mudou muito. Ou seja, ele testemunhou com a vida dele, a prática dele do dia a dia foi um grande testemunho. Mas hoje nós vivemos também uma teologia que nós chamamos de teologia reformada ou teologia reformadora. Ela tem denominado essas práticas nas quais eu falei agora, ela tem denominado com um outro nome, tem dado um outro título, tem dado um título que é o seguinte, os meios da graça. Porque nós vivemos, né, no tempo da graça, então a teologia reformada, a teologia atualizada, a de hoje, denomina isso de meios da graça. Mas os meios da graça são recursos visíveis, né, comuns pelo qual Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação. Ou seja, o benefício da sua morte. Quando chama de mediação, né, porque a Bíblia mesmo fala que ele foi mediador, né, que ele é o mediador entre Deus e os homens. E se religare, essa religação, porque o homem, né, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, essa religação de Deus e homem, ou de homem e Deus, entrou Jesus. Então, através desses meios, através dessa listagem toda que nós estamos falando aqui, que a teologia reformada chama de meios da graça. Tá? Então, eu vou ilustrar isso de uma maneira assim, bem simples. Tá? Espero que todos entendam. Vou tentar trazer aqui uma ilustração bem assim, corriqueira, comum, de fácil entendimento para todos. Imagine um jardim. Precisa de todos os seus nutrientes, etc. Mas a base ali está plantada numa terra, mas a base ali é a água. É isso? A água que traz vida,
Existia até uma campanha aí, há um tempo atrás aí, né? Não lembro se foi da campanha da fraternidade, que dizia que água é vida, etc, etc. Na verdade é vida. Mas se você não tiver um certo entendimento, você vai olhar alguém com uma mangueira, né, aguando um jardim e tal, e aquele jardim sempre cada vez mais bonito, mais frondoso, mais florido, uma hortaliça cada vez mais bonita, etc, etc. Você olha assim, caramba, aquela mangueira é poderosa, aquela mangueira ali faz milagre, aquela mangueira trouxe vida, aquela mangueira... Não, a mangueira, ela é simplesmente um meio no qual levou a vida, ou seja, levou a água para aquele jardim. Assim também são esses meios da graça, que a teologia reformada trata hoje. O meio da graça, ele é utilizado no nosso meio, no meio do povo, para que traga Jesus Cristo à existência dentro de nós. Isso sim, e Jesus Cristo é a vida. Então, o meio da graça, nada são em si mesmo. Poxa, pastor, pensei que fosse tudo. Nada. Tudo para nós é Cristo Jesus. Mas eles são instrumentos. Não esqueçam disso. São instrumentos ou canais, os quais fluem as bênçãos divinas. Que é as mesmas, né? Otorgam vida à nossa alma, traz refrigério à nossa alma, traz um renovo, traz assim, a vida abundante, né? Através desse meio da graça, Deus concede força, concede paz, concede conforto, concede instrução, disciplina, orientação, alegria, as coisas, sabe? Tem como listar tudo aqui, são muitas coisas que Deus nos traz através desse meio. Mas aí, existe uma importância, né, da prática das devoções espirituais. Por quê? Dentro das devoções espirituais, encontramos as que servem de... Eu vou trazer 3 tipos, né? Que servem de alimento, as que servem de digestão e as que servem de exercício. Tipo, falar assim, cara, você está dando aula de teologia, escola bíblica dominical, ou é nutrição, ou é preparação física? É mais ou menos isso, é uma nutrição, uma preparação física e espiritual. É isso aí. Estamos aqui, nesse momento, estou lidando como se fosse um preparador físico ou um nutricionista espiritual. Espero que você esteja recebendo. Então, repetindo, né? Dentre elas, então, tem aquela que serve, que nós encontramos como alimento, né? Dessas práticas, né? Outra serve como digestão e outra serve como exercício. Aí, mas pastor, não entendi. Então, vou tentar explicar. Como esse processo é necessário para a saúde, né, do nosso corpo, nós não temos que nos alimentar, não temos que digerir o alimento, não precisamos praticar algum tipo de exercício para na saúde do nosso corpo. Da mesma forma, o nosso corpo espiritual, a nossa parte espiritual, precisa de tudo isso. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito permanentemente. Nós precisamos permitir que as vitaminas espirituais façam parte dele. Ainda precisamos queimar certas calorias no exercício espiritual. Então, galera, a galerinha precisando fazer um jejumzinho, né? Quem tem a prática de ir aos montes, coisas parecidas, vamos colocar em prática isso aí. Então, nós temos que vamos entender o que seria uma devoção que alimenta, né? Assim, devoções que alimentam a sua alma. Por exemplo, temos oração, temos o jejum, temos a leitura e o estudo da palavra e temos a comunhão. Vamos lá, o que é uma oração? Eu sempre aprendi que oração é falar com Deus de forma individual, porém também tem a forma coletiva. Você pode reunir um grupo, você pode estar em família, reunir família, irmãos, estão no trabalho, as pessoas ali se reúnem, falam. Tá, e você também pode estar isolado, escondido do teu quarto, como a Bíblia nos ensina, etc. Ou seja, a oração é isso, é falar com Deus. Lembrando que tem essas duas formas, individual ou coletivo. O segundo é o jejum, que é nada mais é do que a separação de manjares, das iguarias, das coisas prazerosas e alimentares, né, com um propósito de robustecimento espiritual. Não vou entrar aqui no detalhe do jejum, se você tem obrigação de fazer jejum, não. Aí é você, que você aprendeu com o seu pastor, com a sua denominação. Eu quero só trazer a sua memória e temos essas possibilidades. Se a tua igreja não tem essa prática, não tem problema, amém. Conversa com o seu pastor. Se tem a prática, também, amém, pratique.
Só que estamos aqui mostrando as devoções, né, que alimentam. O jejum está dentro dela. Daqui a pouco você saber, mas como é o jejum? Como eu faço jejum? Temos jejuns básicos que são o jejum parcial, jejum total e o jejum absoluto. Mas essa é uma outra temática, quem sabe para frente a gente trata sobre esse assunto. Né? E temos a leitura da palavra, que é extrair o alimento, né? Aquela gordura, aquele alimento gostoso, forte, que é adequado, né, para o nosso crescimento espiritual. Você se alimenta aqui fora. Lembra? A Bíblia, ela tem desde o mingauzinho, aquela coisa suave, aquela papinha de neném, até o verdadeiro mocotó, feijoada, churrascão, aquilo que te deixa cheio de caloria, que você precisa queimar depois. Isso é a Bíblia. E temos a comunhão e a congregação, que é o crescimento junto com os irmãos em Cristo Jesus. Você tem que estar ali junto, as pessoas veem o seu exemplo de vida, vê como você tem mudado, como Deus tem agido na sua vida, e você vê na vida da outra pessoa, e um testemunhando para o outro, um apoiando o outro. A Bíblia fala que temos que andar em dois, né? Que se um fraquejar, o outro dá um apoio, não deixa ele cair, não deixa ele sozinho. Mas vamos lá agora as devoções que digerem, vamos partir para o momento da digestão. Né? Já falamos dos alimentos, da nutrição, agora vamos para a digestão. Temos 3 também, que é a meditação, a consagração e a confissão. Bom, a meditação vamos usar um termo aqui, que quem é do interior, né, conhece bem, que é o chamado ruminar o alimento. Né? No nosso caso, nós temos que ruminar o alimento espiritual. O que é isso, pastor? Rapidamente resumindo aqui, existem algumas classes de animais, tipo os bois, que são chamados de ruminantes. Eles, durante o dia, eles estão no pasto, eles se alimentam daquela vegetação, se alimenta, come. Quem olha assim, está comendo, está engolindo, acabou. Não. Mas quando ele vai para o seu momento de descanso, o seu repouso, à noite, quando volta para o curral, ele traz de volta aquilo até a boca e se realimenta daquele alimento que ele obteve de manhã. Isso chama-se ruminar. Então o cristão tem que fazer isso também. Você lê a palavra, você ouve uma pregação naquele momento. Daqui a pouco você vai para o seu quarto, vai para o seu momento de descanso. De repente estava na correria, né? Sai do trabalho, vai para lá, vai para cá, faculdade, colégio, vai para a igreja e tal. Naquele momento você chega no seu quartinho, você começa a lembrar, caramba, o pastor trouxe a palavra tal, o irmão pregou isso, aquele louvor foi assim, eu li a Bíblia, foi assim, assado. Então, é desta forma no estudo bíblico. Aí, vamos também à consagração, que é levar para o coração o propósito de colocar em prática o que foi meditado. Isso é se consagrar. Né? Você, cada vez buscando mais ao Senhor, estando ali na presença de Deus, trazendo aquilo, lembrando tudo que você aprendeu, o que você praticou. E, por fim, nós temos a confissão, que ela, como nós vimos anteriormente, ela pode ser individual e pode ser mútua. O que é isso? Como fazer assim? O que é isso? Como fazer isso, pastor? É expor as suas falhas para Deus. É pedir o perdão de Deus. Você pode ter, tipo assim, a pessoa amadurece com isso no corpo de Cristo. Isso é o que algumas igrejas denominam de cura, né? Lá do devocional. Tem algumas igrejas que têm a prática de fazer encontros, etc. Isso é o momento da cura. Aí vamos às devoções que exercitam agora. Já falamos para as que alimentam, já falamos das que são como digestivas ou digestão. Agora vamos falar para as que exercitam, né? Vamos queimar um pouquinho de gordura agora, galera. Fit aí, ó. Fitness, né? E vai gostar. Como seria isso na forma espiritual? É o louvor e adoração. Vamos lá, Ministério de Louvor. Dança. O pessoal gosta aí. Mas não são só eles não, tá? Não é só o Ministério de Louvor e Dança não. Todos nós temos o dever moral, obrigação, né? E o prazer de louvar e adorar o Senhor. É uma rendição a Deus, né? É um reconhecimento do seu ser, suas obras. É você quando está louvando, adorando o Senhor, você louva o Senhor não é só com canção. A gente acha que louvar o Senhor é só cantar. Não, você louva o Senhor de diversas formas. Mas também é uma situação que não dá para nós esgotarmos aqui, senão daqui a pouco a nossa live vai levar aí 6 horas. E não é essa a ideia. Né? A outra forma de exercitar é discipulado e submissão. Né? É um acompanhamento durante toda a vida espiritual com um cristão, com um amigo, né? Uma pessoa que
que ouviu uma palavra, se converteu, mas precisa ter aquele crescimento, então precisa de alguém ao lado. Então, quando você está ali acompanhando aquela pessoa, você está amadurecendo e a pessoa também amadurece contigo. Beleza? Temos ainda o poder, o testemunho, nós falamos lá atrás, né? Estou aqui só explicando cada um agora, né? Que é a compreensão do exercício do que recebemos de Cristo Jesus. Isso, né? Você entende que Deus te deu um poder, Deus agiu através de você e você testemunha para o próximo. Isso as pessoas veem que realmente o Espírito Santo atua na vida daquela pessoa. Né? O exercício dos dons e da mutualidade, né? É saber quais são os dons que nos foram dados. Trabalhar com eles para a edificação do corpo de Cristo. Além de exercer uns para com os outros. O fruto do Espírito Santo. Caraca! Matamos a charada então, né? Isso é exercitar o dom. Porque não basta você simplesmente ter o dom. Primeiro, você tem que reconhecer. Deus me usa com que dom? O que eu tenho que Deus me deu para auxiliar a igreja em si? A igreja que eu falo, não estou falando de denominação, estou falando do corpo, tá? O corpo de Cristo. Aí você entendeu, eu tenho o dom X. Tranquilo? Então agora eu vou trabalhar em cima daquilo. Mas, pastor, eu posso ter mais que um dom? Ou mais de um dom? Claro, irmão. Claro que pode. Agora, converse com Deus. Busque em Deus, para você entender quais são. Paulo dizia o seguinte, busque os melhores dons. Agora, não me pergunte quais são os melhores. Não me pergunte porque eu tenho a minha concepção de quais são os melhores. E você tem que ter a sua concepção de quais são os melhores. Bom, o crente que pratica as suas devoções espirituais, ele torna-se um crente saudável, né? Se você tem essa prática aí, como eu falei, a que alimenta, a que digere e a que exercita, você vai passar a ser um crente saudável. Espiritualmente falando, pode vir o que for, você terá força para viver. Força para poder continuar caminhando na presença de Deus. Né? Entretanto, o crente que vive a sua vida espiritual, vamos dizer assim, acomodado, ele cada vez mais ele vai degenerar, vai cair, vai diminuir. Ou seja, eu preciso me alimentar, assim como o corpo físico precisa de alimento, precisa de caminhar. Nós não podemos ficar parados. Quem não treina, não malha, não faz nada disso, é preciso sempre caminhar. Quando a pessoa começa a ficar muito parado, por isso que tem os fisioterapeutas, a pessoa sofre um acidente, se machuca, fica lá parado, começa a sofrer, né, uma certa paralisação de alguns órgãos, etc. E ali ele precisa exercitar. E nós, na vida espiritual, também somos assim. Né? Mas eu sei que tem algumas pessoas que estão nos acompanhando aí. Eu vou dar uma olhada rápida aqui nos comentários, né? O que vocês estão dizendo aqui? Kelly Caldeiras, Laila Caldeiras, muito bom. Galera toda aí, né? Ajudando aí, participando conosco. Muito bom, Neném Fernandes. Não dá nem para ver todo mundo não, tem uma galera boa aqui nos acompanhando aí. Muito bom, galera. Muito obrigado aí pela audiência. É tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Legal mesmo. Vamos lá, vamos continuar? Então, nós paramos, a questão da vida espiritual, né? Sobre as práticas que você pode morrer espiritualmente ou viver e viver firme, forte e sadio espiritualmente falando. Agora, como alcançar a prática das devoções espirituais? Grande pergunta que não quer calar. É fácil? Talvez para alguns, né? Primeiro, para outros talvez não seja tão fácil. Porque a gente tem que entender que desde que o homem pecou e ficou alienado de Deus, suas inclinações, né, ou sua inclinação, pessoal, é sempre contra a vontade de Deus. Pastor, não acredito. Não acredita? Então você abre sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 7. Lá vai dizer isso. Desde que nós pecamos, né, nós, a humanidade, desde lá do jardim do Éden, a nossa inclinação é sempre pecaminosa. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, toda hora, assolava, batia a porta dele. Né? Portanto, não é nada fácil praticar as devoções espirituais. Eu sei. Mesmo já sendo cristão. Você pode falar assim, mas eu sou crente há tantos anos, 20 anos, 30 anos. Amigo, sinto muito te dizer, não é fácil praticar. Romanos 7, capítulo 19, Romanos
Romanos capítulo 7, versículo 19. Repetindo, Romanos capítulo 7, versículo 19, vai te mostrar que não é tão fácil assim, né? Mas nós precisamos de quê? De disciplina. Todo, toda pessoa da área de educação gosta muito disso, né? É da área de educação e da área militar, da disciplina. E eu, graças a Deus, estou integrado nas duas. Então eu não podia pular essa parte, porque no meio evangélico, no meio gospel, tem que haver também uma disciplina. Mas ele pergunta para mim assim, pastor, tá, eu sou disciplinado. Aí eu falo assim, se eu disser que você não é? Ah, então você fala para mim, pastor, eu não consigo ser disciplinado. E se eu disser que você é? Eu não sei. Então, pastor, assim você me confunde. Por quê? Você precisa entender o que é disciplina. Primeiro, a disciplina é um regime, né, de ordem imposta ou consentida. Caraca, de onde você tirou essa dominação aí, pastor? No mini dicionário Aurélio Buarque de Holanda, que deu no dessa forma. Não fui eu, é só você consultar. Ele diz, Aurélio Buarque de Holanda, ele diz o seguinte, né, no mini dicionário, o regime de ordens imposta ou consentida. Isso é disciplina. E você olhar na raiz da palavra, ela vem da palavra latina que é dicere, que significa ensinar, né? De onde vem outras palavras, né? Essa palavra dá origem a outras palavras, como discípulo, por exemplo. Né? No nosso exemplo, seria ensinar nossa própria natureza através de um regime de ordem imposta pela palavra de Deus e consentida por nós mesmos. Vou repetir, tá? Calma, não entre em confusão, não entre em parafuso. A ideia hoje é realmente auxiliar você a sair disso, dessa confusão que o mundo já está colocando na nossa cabeça. Né? É ensinar a nossa própria natureza, o meu eu, tem que ensinar para mim mesmo, através de regime, de ordem imposta pela palavra de Deus e consentida por mim, ou seja, não é uma coisa forçada, obrigada. Eu usei o termo imposta, aí parece aquela coisa forçada. Não, eu consenti que a palavra de Deus ela me controlasse. Nós não falamos que Deus, tu és meu rei, meu senhor. Então, a lei é o que ele dita, é a regra dele. Eu consenti, eu permiti. Existem algumas denominações que até que utilizam o termo aceitação a Cristo Jesus, ou seja, aceitei Ele como Senhor e Salvador, enfim, por aí. Mas será que essa imposição de regime, mesmo sendo a palavra de Deus, seria o suficiente para educar? Né? A nossa disposição carnal, falando da nossa disposição carnal, aquela motivação que nós temos para pecar, será que essa imposição, esse regime, seria o suficiente? Infelizmente, pode cair da cadeira, não seria. Né? Nem seria suficiente e nem tampouco nos trará favor de Deus. Por causa disso, vou explicar. Primeiro, porque o homem não consegue subjugar seus desejos por imposição, ainda que ele reprima, ainda que ele lute contra isso, ele não consegue. E Deus ele é maravilhoso, né? Segundo, porque ainda que ele conseguisse, não poderia jamais agradar a Deus. Não, pastor? Não. Tudo que vem do homem natural, para Deus é contaminado. É algo assim que não tem muito valor. Né? Por que é isso, pastor? Mas eu faço isso para Deus e não tem valor? Não. Não sou eu que digo isso. É a própria Bíblia. Se você consultar o livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele vai dizer isso, que é por causa do pecado. Não é por causa de você em si. É a sua natureza. A natureza é pecaminosa. Filho, é isso aí mesmo. Aquele que chamamos de pecadinho lá do Éden, aquela mordidinha naquele fruto proibido, nos trouxe, né, grandes consequências. Né? De outra sorte, o homem poderia salvar-se sem Jesus. Se não fosse isso, se as práticas, se renunciar dele fosse suficiente, ele ia, poxa, não precisa de Cristo não. As minhas ações, elas me trazem a salvação. Aí complicaria. Né? Nós abdicaríamos desse ato salvador de Jesus Cristo. Né? O homem, infelizmente, ele pode até sufocar a natureza dele. Né? Ele pode ter até uma corrente que é chamada de, uma corrente filosófica asceticismo, né? que
é uma corrente que diz que você tem que negar a si mesmo, lutar, disciplinar o seu corpo, e através dessa disciplina você consegue a espiritualidade. Mas, enfim, existem várias outras aí. Chamadas de autodisciplina. Mas, como nós aplicaríamos uma autodisciplina na visão cristã? A autodisciplina cristã, ela tem que ser praticada, sim, mas ela tem que ser praticada com alegria, né? Diferenciando do que essa corrente ensina. Ela tem que ser feita com alegria. O que você faz não pode fazer com tristeza, igual aquela questão de vou pro culto hoje, vou pro culto hoje, vai marchando, vou cansado do trabalho, vai murmurando o tempo todo, reclamando da vida. Não. Se você está disciplinado, se a tua igreja tem culto 3 vezes por semana, 2, não importa, e você se compromete aí, você se obriga aí, você tem que se obrigar, mas com alegria. Isso é disciplina. Existe um filósofo católico, né, francês, do século 19, 20, chamado Sertilege, se me falha a memória, me perdoa o inglês. Ele tinha uma teoria, uma corrente de pensamento interessante. Ele dizia o seguinte: não há disciplina fecunda senão quando é alegre e ativa. O cara resumiu tudo. Não há disciplina fecunda, olha só, fértil, que cresce, que multiplica, quando ela, se ela não for alegre e ativa. Ou seja, você tem que fazer aquilo com alegria e manter-se ali sempre fazendo, praticando. Ele dizia ainda, ele afirmava que o simples conformismo passivo, tímido ou receio de covarde das censuras ou das sanções são atos desprovidos de real valor. Caramba! Ou seja, eu conheço alguma coisa, eu entendo, eu sei, fico ali naquela timidez, não pratico. Eu não vou fazer, eu posso fazer errado, eu posso não encaixar da maneira certa, posso não estar agradando a Deus. Isso ali não tem valor. Cara, existe cara pensador ali que Deus, sabe, usa poderosamente e nos traz grandes ensinamentos. E essa teoria, eu quando estudei sobre ela, eu achei super interessante. Mas a autodisciplina também ela deve ser feita sob a orientação do Espírito Santo. Não adianta eu querer ser autodisciplinado, eu mesmo me controlo, eu me domino, eu me submeto, eu. Não, eu nada. Eu faço com orientação do Espírito Santo. Haja vista o que está relatado em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Depois você consulta lá, tá? A gente está meio na correria agora. E você pode pular até o versículo 24. Ela vai te ensinar bem que você pode se autodisciplinar sim. Mas essa autodisciplina tem que ser feita com orientação do Espírito Santo. Não adianta você querer fazer isso sozinho, que você sozinho não vai conseguir nada. Ela deve possuir o propósito de glorificar a Deus. Caramba! Então eu vou me autodisciplinar porque eu quero, mostrar para os outros, mostrar para o mundo que eu sou bom, que eu sou o melhor. Não. Ela deve possuir esse propósito, glorificar a Deus, né? Através das nossas obras. As pessoas vão ver, lembra? Do testemunho, do poder, falei com vocês, é isso aí. Mateus 5, versículo 16. Você pode abrir lá. Você está anotando, eu sei disso, depois você consulta. Lá vai mostrar isso, que é através das nossas obras. Paulo disse que esmurrava seu corpo e reduzia a escravidão para não ser desqualificado depois de ter pregado a outros. Meu Deus. Paulo disse isso, pastor? Sim. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele dizia isso, que ele esmurrava seu próprio corpo. Caramba, ele reduzia a escravidão. Ou seja, ele falava, chegou até um ponto de dizer que ele era um preso do Senhor. Algumas pessoas interpretam esse ser preso do Senhor só porque ele realmente foi preso por um tempo. Não, ele se sentia ali escravizado, ele serviçal de Deus. Ele estava ali, vivia a serviço desse ministério que Deus o colocou. Cara, é tremendo, cara. É demais. Então, Jesus também disse que se algum membro do nosso corpo nos escandaliza, que o arranquemos, que joguemos fora. Caramba, Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30. Repetindo, Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30 vai dizer isso. Se algo do seu corpo, se algo em nós traz escândalo, corta. Caramba, o braço, a perna, é desse jeito. E com a igreja não é diferente. A autodisciplina cristã nós podemos chamar de controle. Controle consciente, né? Controle permitido
por nós a fim de vencermos aquilo que está em nós e nos leva a pecar. Ou seja, o velho homem. Eu estou aqui, né, nessa correria, mas tem que de vez em quando dar uma olhadinha como é que está minha rapaziada aí, que as pessoas comentam alguma coisa. Não dá para responder todo mundo agora, mas estamos juntos aí, gente. Muito obrigado aí a todos que estão aí. Deixa eu ver aqui. Caramba! Eu vou tirar um momento no final, mas já surgiram algumas perguntas aqui interessantes aqui. A nossa irmã Kelly Caldeiras, da igreja Comunidade Evangélica Jeová Chamar, está perguntando: pastor, quais as consequências daquele que não faz nada? Vai para a Bíblia assim, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Ele manda nós aprendermos com a formiguinha. Deus, ele ama o trabalho. Quais as consequências? Não vou dizer na questão de salvação no momento, né? Porque não é pelas obras que nós somos salvos. Mas existe a questão galardoadora, né? Como será o seu galardão? Eu costumo falar nas aulas que dou, na questão do galardão. A Bíblia fala que nós teremos sendo galardoados quando chegamos lá, na cidade prometida, no céu. Que seria algo maravilhoso, algo perfeito, mas nós não sabemos o que é. Agora imagine se você chega lá, todo mundo, cada um tem o seu galardãozinho, pequeno, grande, mais ou menos, médio, e você não tem nada. Vai ficar feião, né? Imagina aí, vai ser uma feiura. A gente não gosta de passar um vexamezinho, né? Aqui na Terra. Mas vai ser um vexamezinho eterno. Porque nós vamos para a eternidade. Então, agora vamos trazer para o nosso dia de hoje. Acredito eu, é uma conjectura, que as pessoas que não fazem nada também têm uma resposta bem à altura de Deus. O que é isso? Que Deus, ele responde nossas orações, ele reconhece o nosso trabalho, ele é galardoador. E ele recompensa também em terra, não só no céu. O galardão final será a nossa salvação, etc., na cidade celestial, Nova Canaã, Nova Jerusalém, e assim vai. Mas aqui Deus recompensa. Às vezes nós pensamos o seguinte: meu Deus, fulano é tão próspero, Deus responde, Deus atende oração, mas você não vê o quanto aquela pessoa trabalha. A pessoa, tu pede começa a varrer uma igreja, não precisa nem pedir para a pessoa varrer. Como você vê do seu lado, a pessoa já agarrou uma vassoura, está varrendo contigo, está com um rolo. Você comenta assim: vamos pintar a igreja, tal, Camundo, vê o cara já chega com uma lata de tinta. Você precisa, quem está mexendo no som lá, está sozinho, vai lá, alô, 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 volta na mesa, mexe, volta lá, alô, alô, alô. A pessoa já chega: peraí, irmão, vou te ajudar aqui. Não sei mexer no som não, mas você mexe lá, eu vou falando aqui, você vai controlando aí. Isso é uma pessoa solista, lembra como falamos lá no início? E Deus reconhece sim. Deus nós costumamos dizer que Deus é justo. Eu não gosto muito desse termo, vou dizer por quê. Eu não acredito muito que Deus seja justo. Calma, deixa eu dizer, deixa eu me justificar. Eu gosto de dizer que Deus, ele é a própria justiça. Ele atua. Então Deus reconhece. Então você que trabalha, respondendo aí a nossa irmã Kelly Caldeiras, e você que está aqui assistindo, se trabalhe mais ainda, se esforce mais ainda, que você está agradando ao Senhor. Com certeza. Não se iguale, apesar de nos trazer tristeza, você está trabalhando, fazendo, vendo pessoas paradas, paralisadas. Deixa que no grande dia Deus irá honrar ou deixar alguém sem honra na hora certa. E você que é trabalhador do Senhor, com certeza será honrado mais e mais. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, né? Quando nós negamos o nosso desejo, ou em favor de cumprir os desejos de Cristo, estamos nos submetendo ao seu senhorio, né? Tomando nossa cruz para segui-lo. Que isso? Lembramos, né? Quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós estamos cumprindo o mandamento do nosso Deus. Precisamos de disposição. Não é tão fácil assim. Mas como nós já vimos, a inclinação do homem é sempre carnal, né? Lembra lá? Romanos, capítulo 8, versículo 7, né? A disposição, a inclinação do homem é sempre carnal. Mas a disposição em buscar a Deus jamais partiu do homem, desde que ele pecou. Não, pastor? Não. Tá. Lê Gênesis. Procura o livro de Gênesis. Lá no capítulo 3, versículo 8, vai te explicar isso aí melhor. E isso foi transferido para seus descendentes. Caramba! Romanos capítulo 3, versículo de 10 ao 12. Paulo vai dizer isso pra gente. Então começa a entender agora como as coisas se encaixam. Às vezes nós pensamos o seguinte: Adão pecou lá no Éden, Eva pecou lá no Éden, o que eu tenho a ver com isso?
infelizmente, né, essa questão do desse pecado foi essa passando geração, chegou até a nossa geração, vai chegar a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, isso se Jesus não voltar antes, né? Mas Deus havia prometido que daria nova disposição ao coração dos seus. É mesmo, pastor? Sim. Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, ele fala isso, que ele daria uma nova disposição, ele mudaria esse pensamento. A disposição, que eu vou dizer para você, é uma capacidade que Deus nos dá de segui-lo, né? Legal. É uma inclinação do coração antes que era virada, né, a tendência carnal, agora é de se virar para as coisas espirituais, entendê-las e desejá-las, uma vez que o coração antigo não deseja as coisas de Deus. Nós tínhamos essa inclinação, mas depois que Deus mudou essa disposição, essa inclinação, deu uma nova disposição, nós começamos a buscar a Deus. Mas, pastor, tem como uma base bíblica para isso? Sim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vai te mostrar isso. Ok? Foi até aí? Podemos caminhar um pouquinho? Estamos na reta final. Mesmo Deus nos dando essa disposição para buscar, ainda não estamos assim completamente livres dos nossos desejos. Não estamos mesmo. Não, pastor, não. Porque você percebe bem, uma pessoa que já foi viciada, passou a vida toda naquela prática, uma pessoa que tem as práticas homossexuais, enfim, qualquer coisa que infringe as leis divinas, foi criada num berço não evangélico, tá, aquela vida toda. Ele hoje se converteu, mas ele tem que estar mortificando essa carne, esse desejo sempre, porque ele sempre vai lembrar, né, daquela situação. Por isso que é complicado nós queremos criticar uma pessoa que veio de uma vida, né, com essas práticas e hoje está lentamente melhorando. A gente acha, né, nós chegamos logo uma pedra, quer que a pessoa mude de uma hora para outra. Alguns até acontece, eu acredito, o poder de Deus pode até acontecer isso, mas não temos a obrigação de querer que todos tenham uma mudança radical, busca rápida. Não, acontece que alguns há uma mudança mais devagar, mais tranquila, mas todos ainda têm aquela lembrança, têm aquela tendência. Mas, pastor, talvez seja a sua pergunta agora, e o camarada que nasceu em berço evangélico, né, foi apresentado na igreja e vive até hoje, hoje é pastor, bispo, sei lá, apóstolo, ele então ele não tem essa inclinação? Tem sim. Ainda que ele não tenha praticado a tendência, a disposição carnal, é forte dentro dele, ou seja, tem aquela curiosidade de saber se aquilo é bom mesmo, aquilo é interessante. A carne inclina para aquilo, mesmo que ele nunca tenha feito. Interessante isso, né? Aí, então, todos nós, criados no berço evangélico ou não, temos que ter essas práticas em nossa vida, né? Por isso é necessário ter uma diligência para buscarmos nos aproximar de Deus mais e mais. Além de nos distanciarmos do pecado. Não é só, me afastei do pecado, estou bem. Não. Tem que me afastar do pecado, assim, botam na direita ou na esquerda. Eu me afastei do pecado na esquerda. Me afastei do pecado. Eu tenho que buscar, estar próximo de Deus, buscar sempre à direita. Né? Lá no segundo livro de Pedro, é isso, segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 8, não, segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8, vai mostrar isso, que nós temos que afastar do pecado, mas buscar, né, aproximar de Deus. Então, aí está a importância da prática das devoções espirituais. Elas nos ajudam, né, a nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus, porque sozinho nós não conseguiremos. Essa disposição espiritual, ela é colocada em nós por Deus, né, e nos faz renunciar às nossas tendências com alegria. Porque quando nós queremos fazer sozinhos, nós não fazemos com essa alegria. Ao contrário dos ascéticos, né, que subjugam os seus desejos sem todavia transformá-los. Então, os crentes devem subjugar os seus desejos com alegria, de já terem recebido ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tá com Deus e ter essa inclinação para as coisas espirituais. É uma diferença muito grande. Então, já vamos entrar aqui na nossa conclusão, né? Daqui a pouco estarei agradecendo a todos vocês. Então, nós, para fecharmos, espero que vocês tenham entendido até aí, né? Então, você tem que entender o seguinte, que nós devemos sempre estudar as práticas, né, cristãs de devoção, né, e desenvolvimento, né, das práticas espirituais.
temos que estar sempre buscando, né, mortificando a carne, buscando a presença de Deus, com tudo isso, com oração, jejum, leitura da palavra, confissão, e aí vai. Nós, né, devemos estudar, né, mas com objetivos. Né, estudar a palavra de Deus, mas com objetivos. Né, de nos tornarmos cada vez mais o quê? Amadurecidos, produtivos no reino de Deus. Agora eu quero estudar para mostrar que eu sou bom, que eu sou fera, que eu sei mais que todo mundo. Não, gente. Você não vai ganhar um prêmio Nobel, sei lá, do cristianismo, porque você sabe tudo, porque você decorou, né, a Bíblia em peso. Eu lembro quando eu me converti, eu achava lindo as pessoas que recitavam versículos bíblicos assim, ó, um em cima do outro. Eu acho que era até moda na época, porque todo mundo que eu via, alguns pregadores faziam isso. Chutavam um versículo em cima do outro, decorava a Bíblia toda. Mas não conseguia trazer aquilo para a prática, não conseguia trazer uma realidade, né? Como eu ia praticar aquilo, como eu ia entender aquilo, como para o dia de hoje. Então, decorar a Bíblia talvez não seja tão difícil para algumas pessoas, mas talvez seja difícil para essas pessoas viver a Bíblia. Então, quando eu estudo, não estudo para mostrar, para que eu sei mais, que não sei nada. Nós estamos num nível assim, ó, muito páreo, muito parelho, muito igual. Busque sim, estude a palavra de Deus, pratique essas questões que nós conversamos hoje, nós aprendemos hoje, mas para estar num nível acima com Deus. Você busque esse amadurecimento produtivo no reino de Deus. E que Deus nos abençoe rique e abundantemente, que você continue praticando, que o Senhor nosso Deus repreenda logo esse vírus que está aí assolando o nosso mundo, né, a nossa nação, que você e sua família não seja alcançado por esse vírus, que você esteja usando esse período de quarentena com muita sabedoria. Aproveite. Tá vendo? Você não tem desculpa para participar da escola dominical. A escola dominical está indo até você. Olha, veio do céu agora, hein? Deus é fiel demais. Você não precisa ir até a escola. A escola está indo até você. Você hoje não precisa ir ao culto. O culto está indo até você. Lembre-se, eu serei um daqueles que irá te questionar, e você mesmo já pode começar a te questionar. Quando esse período passar, qual é a sua desculpa para não ir ao culto? Hoje o culto está indo até você. Eu queria deixar meu muito obrigado em nome de Cristo Jesus, né? Em nome do ministério no qual eu congrego na comunidade evangélica Jeová Chamar, no Pilar, em Duque de Caxias. Mas você é nosso convidado, pode aparecer. Se Deus permitir, se até semana que vem ainda não for liberado da quarentena, quem sabe nós estaremos aqui de novo. Espero estar contando com você na nossa congregação. Você que já é cristão e tem uma denominação, pode estar participando da sua igreja. Esteja sempre praticando, estude, busque a palavra de Deus. Alimento forte, alimento firme, que Deus te abençoe rique e abundantemente. Vamos falar com o Pai do Céu? Vamos agradecer? Vamos orar? Está comigo ainda aí? Você que está comigo até agora, vamos falar com Ele. Pode fechar os seus olhos, curvar a sua fronte aí mesmo onde você está. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer. Primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor, buscando o aprendizado, o conhecimento. Eu estou em comunhão, Pai, com meus irmãos. Sim, eu creio nisso. Eles estão agora usando esse artifício, essa inteligência que o homem tem nos dado, né, que é os recursos que nós temos hoje para mantermos a comunhão. Se Satanás queria utilizar desse momento agora que nós estamos vivendo, estamos ultrapassando, para afastar o seu povo um do outro, ele se enganou, já perdeu aí, porque nós estamos nos unindo sim, nós estamos buscando a tua presença sim. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, continue derramando bênçãos sobre todos esses que aí estão participando conosco dessa escola. Pai, continue derramando bênçãos sobre todos esses que irão participar do culto logo mais. Deus, abençoe todas as igrejas que estão firmes, estão fortes, cultuando ao Senhor, fazendo seus cultos assim no lar, os seus cultos online, seus cultos através de live. Deus, abençoe todos os pastores, líderes que estão à frente desse trabalho com essa iniciativa. Igrejas que, assim como a nossa, estão de portas abertas para receber aquele necessitado, Senhor. Ainda que não estejamos fazendo nosso culto público, mas se tiver alguma alma que precisa de uma oração, pode chegar na nossa igreja e algumas outras aí, que lá terá alguém que irá orar por você. Então, Senhor, nós te agradecemos por isso. Deus, abençoe cada um de nós, abençoe o Brasil, Pai querido, abençoe o Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Pai, derrame as tuas bênçãos. O povo já está confuso porque esse vírus não está atingindo com tanta veemência como atingiu outras nações. Deus, nós também somos povo escolhido seu sim.
Mas, Pai, nós não somos egoístas. Nós queremos que o Senhor tire esse vírus, que o Senhor tire essa doença, que jogue por terra de toda a face da terra. Pai, elimine isso. Nos abençoe e nos guarde. Nos dê um domingo abençoador. Sê com cada um de nós. É o que eu grato te peço, em nome de Jesus. Amados, muito obrigado. Fique com Deus e até uma próxima. Shalom Adonai. Vou ver aqui agora alguns comentáriozinhos aqui, né? Algumas pessoas que estão aqui ainda nos aturando até agora. Deixa eu ver aqui. Minha secretária aqui, a ajudadora, minha adjuntora estava aqui, ajudando aqui, comentou alguma coisa aqui com as pessoas. Volta. Muito obrigado aqui a todos. Deixa eu ver aqui. Caramba, graças a Deus, muitos comentários aqui. Tiago Pereira, fala aí, filhote. Érica, todo mundo acompanhando aí. Poxa, muito obrigado mesmo, gente. Estamos juntos aí, pastora Ruth. Glória a Deus. Deus abençoe vocês aí. Um beijo no coração de todos. Laila, já falei. Laila, isso aí suspeita, está sempre ajudando a gente, né? Deixa eu ver. Aline, muito boa, Aline. Aleluia. Glória a Deus. Meu apóstolo Célio. Está aí assistindo conosco, né, apóstolo? Muito obrigado aí. Almir Moraes. Glória a Deus, Almir. Deus abençoe. Deus, que eu profetizo uma bênção maravilhosa sobre a sua vida nesta hora. Meus amados, são muitos comentários. Graças a Deus, muita gente junto com a gente aí. Se Deus quiser, né, no próximo domingo, né, como eu falei, se Ele permitir, e que se esse vírus fizer com que a gente continue nessa quarentena aí, mas em nome de Jesus, quem sabe até lá já passou. Gente, muito obrigado. Vou encerrar a live agora, porque senão daqui a pouco vai ficar chato já. E vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Hein? E não esqueçam, logo mais a nossa igreja estará transmitindo a palavra com o nosso pastor Kleber. A partir das 19 horas, pastor Kleber estará aqui nesse mesmo canal. Voltem aí e dê um glória a Deus conosco. Fiquem na paz hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigado.